Fala, meu povo, tudo bem? Mais um podcast aqui da Paz Lagoa e hoje nós temos um convidado especial. Eu não sei se você conseguiu identificá-lo antes, mas agora acabou o suspense. Pastor Rafael. E aí, mano, beleza? É um prazer estar aqui, cara. Prazer é Alegria, meu. muito bom. Deus nos conectou um tempo aí no meio de um carnaval, mas não vivendo o carnaval, né? Destruindo as obras do diabo no meio das trevas. Foi muito bom isso. E a gente tá Amém. junto. Uma alegria estar aqui. Obrigado. Meu irmão, eu me encantei lá no Viva. Eu sou alguém que parece que eu sou meio contido. As pessoas dizem que Parece não. nada. Ei, irmão, o cara ali agitando aquela bandeira ali de Jesus. Eu falei, esse cara foi de líder de torcida, esse cara é da Inferno Coral. Pior que foi, É, na mesmo. hora o Espírito revelou. Mas eu me encantei com. E me encanto muito com quem tem paixão, sabe? Sim, Paixão sim. pelo que tá fazendo. Isso. Eu brinco até, às vezes eu vejo algumas pessoas indo evangelizar, eu digo, mano, tu não tá chamando pra uma reunião da Rinodê, não. É bom, tem paixão. E quando eu vi a sua paixão, me chamou a atenção e eu queria que você dissesse um pouquinho aqui, primeiro, quem é o pastor Rafael? Amém. E como é a sua história de conversão? De onde vem essa paixão? Então, eu sou pastor pela graça de Deus, né? Foi um chamado dele. Eu resisti a isso, né? Hoje eu estou pastoreando lá na Sião, nossa paróquia está completando 7 meses, foi um sopro divino de Deus, foi algo muito, muito sobrenatural. Não vou entrar nessa parte agora, eu sei que a gente vai chegar, né? Mas é imprescindível, né, de que todas as pessoas que irão evangelizar, né, sejam apaixonados por Jesus. O evangelista, ali dentro dos 5 ministérios, é alguém que queima por Jesus. Porque quem não queima por Jesus, não fará com que outra pessoa queime. Não tem como. Não tem como. Uma pessoa, um galho seco e um outro galho seco, não vai dar nada. Então, mais um galho queimando, tocar nele, vai tocar fogo. Então, assim, hoje a gente vê pessoas fazendo evangelismo, que é uma coisa muito boa, mas parece que estão apresentando um Jesus que não conhece, que não ama, que não são fascinados. Imagina você nunca comeu... Imagina uma comida bem ruim, sei lá. Eu não gosto de berinjela. Tu gosta de berinjela? Eu não gosto muito, não. Aí Eu acho que tem quem goste, tem quem não. gosta. Vai ter quem gosta. Mas imagina você que não gosta de berinjela, né? E vai oferecer para uma pessoa assim... Cara, come isso aqui, cara. Isso aqui é bom. Ó. O cara vai olhar assim e falar assim, mesmo não quero isso não, velho. Sabe? A mesma coisa de Jesus. As pessoas falam assim, cara, aceita Jesus, pô. Jesus é bom, né? É verdade, mas cadê a paixão? Mas quando você fala assim, cara, tô falando da melhor coisa do mundo, mano, com fogo nos olhos, essa pessoa vai falar assim, eu não quero conhecer esse Jesus. E a minha história com Jesus é muito louca, porque eu vim do submundo, mano. Eu fui criado no lar cristão, numa igreja, né, católica, né, num colégio católico. Aprendi a tocar violão com 13 anos, porque eu queria tocar na igreja. Eu olhava ali e falei, eu quero tocar para Jesus. Aprendi a tocar violão sozinho. Não toco muito bem, porque quem aprende sozinho não faz nada. Mas enfim, mas eu queria adorar Jesus. E aí, depois de um determinado tempo de escola, eu saí, me desviei completamente e passei 16 anos usando droga, cara. Me afundei no submundo, no adultério, na prostituição, na depravação, né? Abandonei a minha família, minha casa, fui morar na favela, né? Fumando crack, né? Não tenho vergonha nenhuma de expor isso, né? Isso é para a glória de Deus. E fui livrado da morte várias vezes, de vários princípios de overdose, de tiro de bandido, de traficante, né? De ser preso. Fui preso algumas vezes, né? E eu tinha um desejo, eu queria parar de usar droga. Né? Tem gente que está usando droga e não quer parar. E tem gente que está usando droga e não consegue porque não tem o desejo genuíno, não reconheceu a sua impotência. E eu tinha esse desejo. E minha filha estava crescendo e eu procurei várias clínicas. Só que a gente precisa entender uma coisa. Todo pecado que o homem tem, todo desejo desenfreado que o homem tem, e ele tenta substituir em sexo, droga, prazer, dinheiro, status, posição, só aponta para uma coisa: é fome por Deus, sabe? É isso.
Só que aí o homem não entende. E aí ele vai atrás desse prazer. Só que não vai substituir. Nosso arcebispo Dom Paulo, ele fala que dentro do homem há um vazio tão grande que somente um Deus tão grandioso pode suprir. E aí, esse era o meu desejo, a minha busca por uma experiência, né? Eu queria Deus, eu não queria uma experiência só, eu queria Deus. E aí, eu tive um encontro fulminante com o Senhor, depois de 16 anos usando droga. Fazia 20 dias que eu não dormia, virando noite, usando droga, quase ponto de morrer. Eu fui para um cursilho. Eu estava lá completamente drogado. E ali eu tive um encontro com o Senhor. Eu fiquei sóbrio, eu fui limpo, fui lavado, fui perdoado, eu fui curado. Tudo num instante só, completamente. Eu fui arrebatado ali pelo Senhor. Né? Comecei a ter experiências proféticas ali com o Espírito Santo. Eu fui selado com o Espírito, mas ao mesmo tempo eu fui cheio do Espírito e ao mesmo tempo eu fui batizado no Espírito. E os dons foram ativados, tudo no mesmo momento. Só que eu não entendia nada disso. Eu já estava falando em línguas, eu não sabia que era isso. Era chorando e rindo ao mesmo tempo, e catarro escorrendo, e misturado com as lágrimas. Mas enfim, eu queimando Jesus. Eu tive esse encontro, essa paixão. Porque de tudo que eu experimentei na minha vida, de todos os prazeres desenfreados, de sexo, drogas e rock and roll, sabe? Jesus, ele me deu simplesmente como um toque da sua presença. E aí eu falei, cara, nada se compara a esse prazer. E eu, desde esse dia, há 10 anos, eu queimo por Jesus todos os dias. Todos os dias. E aí eu virei completamente apaixonado, né? Doido por Jesus, né? Amo pela presença. Meu chamado é a adoração e a oração, a intercessão, né? Eu tenho um anseio só, uma coisa só, porque Jesus disse que uma coisa só é necessária. Então eu olho para a palavra de Jesus e falo assim, se uma coisa só é necessária, eu quero essa coisa. Eu quero Jesus, eu quero a presença. E aí, quando eu comecei a entrar nas igrejas e ir lá congregar, eu comecei a olhar para a galera e a galera não sentia o que eu sentia, mano. Eu tava queimando e a galera tava sentada. Eu falei, cara, não é possível. Esse cara não encontrou com Jesus que eu encontrei, não. Não é possível isso, cara. E eu comecei a falar, cara, querer, né, de alguma forma, ver com que as pessoas entender por que não estava acontecendo isso. E aí foi quando Deus foi falando para mim, né, qual seria esse meu chamado, de um chamado de um precursor, né, que dá visão profética, que aponta para o noivo, né, e fará com que as pessoas tenham a experiência dos discípulos a caminho de Emaús. E quando Cristo é revelado por meio da palavra profética, os corações das pessoas irão se aquecer. Aí eu falei, ok, Jesus, mas quem fez isso foi o Senhor, né? Como é que eu vou fazer isso? Ele, cara, quem vai fazer isso é eu em você, né? Só se coloca nesse lugar. E eu tentei fugir muito disso do meu chamado, né? Profético e pastoral. Deus já tinha falado comigo, eu guardei isso, né? E eu falei, Deus, se isso vai acontecer, o Senhor vai fazer acontecer por outra pessoa. Eu não vou falar para ninguém que eu quero ser isso, que você falou, né? Isso parece soberbo, orgulho, mas que seja verdade, né? E aí eu me guardei e, de repente, meus líderes, meus pastores chegaram e falaram assim, cara, Rafa, a gente estava orando e o Espírito Santo falou com a gente e disse que você tem que estar aqui nesse lugar, você tem esse chamado. Eu falei, meu Deus, ok, já que ele falou, era o que eu tinha falado, respondeu, ok, aceitei. E aí eu resisti, eu fui para o seminário, mas eu fazia o seminário bem devagar. Eu falei assim, se eu não fizer o seminário, eu não vou ser pastor, né? Porque tem que ser formado e pá, e pá. Meu irmão, eu fui para um retiro, de vez em quando, assim, todo ano, eu retiro durante 3 dias, me isolo num lugar, num tempo de solitude, de deserto, e passo 3 dias jejuando na presença, né? E aí eu fui para esse lugar esperando uma resposta do Senhor, né? Sobre como me direcionar nesses dias ministerialmente e falar comigo mesmo, né? De forma, né, bem profunda, de uma forma que eu entendesse. Que eu sempre falo para o Senhor, olha, eu sou besta, eu sou idiota, sabe? Eu sou tapado, eu não tenho neurônio, Jesus, tu sabe. Então fala da forma clara e objetiva comigo para eu esquecer. Porque se você disser para mim lá no céu que você falou, para mim eu não entendi. Eu falei para você dizer, claro, tu não vem com essa conversa. E aí eu fui para esse lugar e meu irmão estava em Lagoa Seca lá, depois de Campina Grande, no interior da Paraíba, eu estava lá. E aí levantou uma mulher que nunca me viu e ela chegou para mim e falou assim, todo mundo gosta da irmãzinha do Coque, né? E todo mundo tem uma irmã do Coque na sua vida. Tem.
Coisas poderosas, como são usadas. E essa mulher se levantou e falou assim, olha, você veio buscar a resposta do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor está falando para você que o chamado dele é irrevogável. Quando ele chama, ele vai cumprir. Então ele está dizendo para você hoje que não depende de seminário, que não depende, né, da sua capacidade. Quando Deus unge, quando Deus levanta, ele quebra protocolos. Ele está quebrando agora protocolos. E a sua ordenação vai ser nesses dias, porque o Senhor te escolheu. Você vai ser ordenado sem seminário. Eu falei, meu Deus. Não tinha como ser mais caro, não. Muito específico. E o que aconteceu? Eu não tinha um seminário, né? E aí, quando eu volto, depois de uns dias, era meu aniversário. E aí, pastor Renê, meu amigo, meu irmão que está na França, ele chega para mim no meu aniversário, estava lá todo mundo, foi uma festa surpresa. Eu não gosto muito de... Eu faço sempre, reúno com os irmãos, mas eu não gosto de fazer festa. Uhum. Mas nesses dias ele fez para uma festa surpresa. Eu ia sair só eu e minha esposa, vamos sair, tá? Tava uma galera lá, enfim. E quando eu cheguei lá, ele me deu um presente, era um quadro com um convite. Sua ordenação será dia 29 de janeiro. Eu falei, meu irmão, cumpriu a parada, né? E aí foi quando Deus falou, cara, é isso que você vai ser. Eu lhe chamei para isso, não tem como fugir. E eu quero que você cumpra o meu chamado. É apenas você agora se obedecer e render a minha voz, aquilo que eu falo, né? Você vai edificar a vida de outras pessoas. E aí eu fui, né? Fui ordenado, e nessa ordenação a gente já tinha implantado a comunidade, a Getsemane, né? E nesse meio tempo o Senhor também veio, falou comigo, e falou, sai que eu vou para outro lugar. E aí foi quando eu ouvia também a voz audível do Senhor. Eu já escutei algumas vezes, né? E sempre para poder cumprir o propósito dele aqui nesse lugar. Aí eu fui abrir agora a Sião, a casa de oração, porque sempre foi esse meu chamado. Senhor, eu quero que você faça aquilo para o qual eu lhe chamei. Você vai implantar um lugar onde vai subir incenso à sala do trono. Na época do Viva, não tinha plantado ainda, né? Não tinha ainda, eu estava na Getsemane. E assim que acabou, acho que começou a plantação, não foi? Exatamente. Foi ali, foi em Carnaval, acho que março ali, né? Aí quando foi em agosto, aconteceu, eu saí da igreja, da Getsemane, e comecei Que massa. Sabe uma coisa que me chama a atenção e eu queria te perguntar? Entre o pastor ordenado, alguém que aprendeu a se balizar... Deixa eu só te interromper, desculpa, o Espírito Santo falou algo aqui, talvez alguém vai precisar escutar isso. O Senhor está levantando nesses dias pessoas que foram radicais para o inferno, para ser radicais para Ele nesses dias. Amém. Então talvez você tenha tido uma vida perversa, depravada, e hoje está na casa do Senhor. É você que vai ser usado com radicalidade para que outras pessoas também se voltem para Ele. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me identifico com algumas coisas que tu falou, vice. Eu tenho esse lance dos 3 dias também, e eu falo isso aí que o pessoal diz assim, tu gosta muito de estudar, digo, irmão, para assuntos do céu, eu acho que eu sou tão demente, Deus tem que me tratar como uma criança. Paulo mandou, ora por espírito de sabedoria e revelação, para que seus olhos sejam abertos. Então, abre meus olhos, Jesus. Mas, só uma coisa que eu queria te perguntar, existe uma caminhada, cara. Sim. Chega uma fase da vida espiritual que Paulo fala pra gente se portar como adulto. Uhum. Mas nós não nascemos na fé adulto. Uhum. E como foi esse caminho teu? Como foi essa tua formação de vir de um ambiente de tão submundo, tão distante do Senhor, e agora alguém que viveu tantas coisas rápido e ser discipulado, ser forjado como um filho do Senhor, sabe? A compreensão de ser filho amado de Deus e das verdades do reino. Cara, isso é muito precioso, porque o corpo de Cristo, ele é multiforme, né? Ele tem um chamado específico para cada um, né? Que vai se unir, né? Para formar um grande plano do Senhor. Então, quando eu estava tão no começo, o que é que Deus falou comigo? Era sobre oração, sobre adoração, mas sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Porque a mensagem que me feriu, eu me converti, né, sobre uma mensagem de João Batista. E Deus falou, esse vai ser você, né? Então, a gente precisa entender muito bem o que Deus chamou você para fazer. E era uma coisa que meu pai falava, e eu creio que isso vai também abrir a mente de muitas pessoas que vão ouvir isso. Eu tenho um problema sério de TDAH, mas desde a infância eu tinha essa hiperatividade, então eu fazia muitas coisas.
Então, na escola, eu era jogador, eu tocava na igreja, eu era jogador de futebol, eu fazia vôlei, eu fazia basquete, eu fazia handebol, eu fazia natação, eu fazia judô, sabe? Eu fazia tudo. Só que não era bom em nada. Certo? Quando eu me converti, Deus falou para mim assim, você não vai fazer tudo. Você precisa ser específico. Esse é o seu encargo. Seja fiel no pouco, e eu porei no muito. Então eu abracei aquilo que é meu. Então a primeira coisa que você precisa identificar é aonde o Senhor te inseriu, aquilo que Ele chamou, aquilo que fez o seu coração queimar. E a partir disso você precisa perseguir. E aí eu fui muito fiel nessa área, né? Sobre o profético, oração, adoração, escatologia, o fim dos tempos, os dons. Esse foi meu encargo. E eu fiquei só nisso. E aí eu, com muita intensidade, cara, eu acho que eu li a Bíblia a cada 2 meses inteira. Né? Sacene, né? Só que como eu estava tendo muitas experiências proféticas, eu não estava sabendo lidar com os dons, né? com atividades sobrenaturais que estavam acontecendo. E eu precisava de um direcionamento, de alguém maduro, né? E que queimasse por Jesus e que tivesse também os dons desenvolvidos, ativos. E aí eu procurei Marcondes, né? Lá da Trindade, e começamos a ter esse tempo, né, de instrução, ele me ajudando, ele me direcionando. E aí a gente foi para os seminários de vida, aquele negócio. Enfim, ele foi meu professor também de seminário. Mas, em determinado momento, para onde Deus estava me conduzindo, nessa área específica, né, do profético em si, e o profético ele vai abarcar essa questão da oração, adoração, né, os dons, escatologia, avivamento, está dentro dessa área do profético. E aí ele falou assim, cara, eu não consigo te orientar nesse ponto mais, porque eu gosto disso, mas não é o meu chamado. Então, eu vou te direcionar para as pessoas que têm esse mesmo encargo que é você. Ele reconheceu isso em mim, e aí ele me direcionou para as pessoas que eram, né, que perseguiam esse mesmo caminho. Me direcionou, então, para Ângelo Basso, Vitor Vieira, né, Mike Duke, Fábio Coelho, né, Harold Walker. São essas pessoas que eu estou conectado, né, associado, a nossa igreja é associada a essas igrejas, né, do movimento do Ticum, para que a gente possa desfrutar dessa realidade. E eu comecei a estudar com eles. Passei 10 anos estudando sobre ele. Então, e ainda continuo estudando. Né? Até hoje, continuo me aprofundando. Não tem como deixar. Porque à medida que a gente vai se aprofundando na palavra profética, nós vamos tendo novos entendimentos de como devemos aplicar isso hoje. E por isso que o profético é muito importante, escatologia, porque a forma como você enxerga o tempo do fim vai moldar a forma como você vive agora. Muito bom. Né? Então, se você tiver uma concepção equivocada, você vai ver errado. Se você... vamos criar polêmica aqui, né? Se uma pessoa acha que vai ser arrebatado secretamente, mano, você vai ter um estilo de vida. Se você acha que não vai passar pela grande tribulação, você vai ter um estilo de vida aqui. Né? Se você acha que o diabo está preso, já vive um milênio, você vai ter um tipo de vida aqui. Mas se você olha para as Escrituras como os apóstolos criam, como Jesus explicou literalmente, essa interpretação gramatical e histórica, né? A gente precisa ver, apesar de um distanciamento cultural, você vai ver que não tem margem para essas outras interpretações. Né? E se a gente seguir a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a gente vai se preparar como eles se prepararam. Estaremos prontos para morrer. Hoje ninguém pensa nisso. Mas nesse momento tem um monte de gente que crê nisso e que está sendo enviado para a Europa, para a Ásia e que está dando seu sangue. A igreja brasileira não está preparada para isso. Porque tem sido criada uma teologia aqui, um cristianismo platônico que veio para cá. Né? De um céu etéreo, né? De um corpo mau, né? E o espírito bom. Aí a hipergraça vem, a graça barata também, consequentemente, com distorções teológicas e escatológicas. Tem uma grande salada de fruta e a gente consegue ver pessoas perdidas sendo levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Mas hoje isso está sendo alinhado. Nós estamos vendo um tempo de clareza, profeticamente, muitas palavras sobre o Brasil, sobre isso. Né? Como um celeiro, missionário, né? Existe isso. Mas para que isso seja, né? Isso aconteça, precisa haver um alinhamento doutrinário. Né? A reforma protestante, né, ela ainda não acabou, porque a reforma protestante ela fez o quê? Voltou a palavra. Mas o que a gente vê hoje é que ninguém está de volta na palavra.
A gente precisa voltar para essas Sagradas Escrituras e ter a verdadeira compreensão. Então vai haver esse alinhamento. E nós veremos então um grande mover de preparo. E aí a gente vai haver um movimento de convergência. Vai haver uma convergência de entendimento, de teologia, de escatologia, consequentemente de preparo, né? E de envio de pessoas com o mesmo critério, né? De conhecimento. Eu vejo isso. Sabe uma coisa que a gente estava até falando antes? E quando tu começou a falar, linkou muito. Eu até cheguei a mandar também, que às vezes eu mando pergunta para Marcondes. Porque eu me encantei com esse autor, né? Eugene Peterson. Sim, muito bom. E ele falou no livro que eu estava lendo, uma coisa que me chamou a atenção era a igreja e o pastor, principalmente o pastor, como uma figura escatológica. Sim. E a ideia de fim, não ser só as últimas coisas, mas do propósito, que foi o que tu disse. Isso. E é muito incrível, porque quando tu começa a falar, tu não vem de um lugar pequeno, tu trata o profético da dimensão que ele é. Às vezes a gente reduz o profeta a um fazedor de milagre, né? E quando tu trouxe aí, eu queria que tu falasse um pouco mais, porque tu trouxe essa abrangência profética holística, né? E eu gostei de uma coisa. Tu começou a falar do profético da adoração. E eu lembrei até de Richard Foster, ele fala assim, a adoração é primeiro. E como é que tu vê hoje assim, o movimento profético como nascer desse lugar de adoração e não de um lugar de que faz algo, mas que primeiro vê, contempla? Isso. O profético, o coração do profético, né, ali, são 3 textos que marcam, né, isso aí para todo o ministro que caminha no profético. Primeiro está em Apocalipse 19:10, né, quando o anjo diz a João, no meio de uma visão gloriosa, né, da noiva se casando da borda do cordeiro, e ele cai aos pés do anjo para adorar. O anjo fala assim, ei, para, levanta daí, sai daí, adora a Deus. Porque ele está dando uma mensagem, né, e ele acaba adorando o mensageiro. E aí ele fala assim, não, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o cerne, o coração do profético, certo? Não é apontar pecado, não é dizer qual é o CPF, não é falar do passado, do futuro, não é adivinhar o futuro. Isso não é profético, certo? O profético é o testemunho de Jesus. É você proclamar a mente e o coração de Deus de uma linguagem humana, falar sobre a sua obra redentora, aquilo que está no seu coração, aquilo que ele está fazendo agora mesmo. Então, esse é o cerne do profético, apontar para Jesus. Todos os profetas escritos na Bíblia, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, quando você vai olhar Isaías, o que é que Isaías está falando? Está dando o testemunho de Jesus. Virá um rei. Está falando de Cristo. Um menino não nasceu, um filho se nos deu. Está falando de Cristo. Né? Eu vi no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Estou falando de Jesus. Né? A virgem dará um filho, conceberá. Está falando de Jesus. É o testemunho, por mais que não esteja isso, mas precisamos entender. E aí a gente vai entender as profecias. Todos os profetas estão apontando para Jesus. Aí, inconsequentemente, Provérbios 29:18, Salomão escreve que não havendo visão profética, o povo de Deus se corrompe. Ou seja, não havendo profecia, o povo vai se entregar. Então, o que é que precisa ter na igreja hoje? Visão profética. Então, se o pastor não tiver visão profética, o povo de Deus não vai crescer, vai se corromper. A palavra usada ali no hebraico, que se corrompe, é desintegrar, certo? É decompor. Ou seja, não é se corromper. Corromper parece que vai trazer corrupção, né? Mas é desintegrar, ou seja, eles não vão se unir, eles não vão se ajustar, porque está faltando a visão profética. A visão profética é o que dá o alinhamento que faz com que o povo se una. Então, o inverso também é correto. Se faltando visão profética, o povo se desintegra, com visão profética, o povo cresce, o povo se une, o povo avança. E, consequentemente, o terceiro texto é Paulo, em 1 Coríntios 14, quando ele diz que o dom mais importante é o dom de profecia, porque edifica a igreja. Né? A profecia, ela exorta, consola e edifica. Ela olha para a pessoa num lugar atual, mas com a palavra de sabedoria aponta para o ideal. E isso é a comunicação
do coração e da mente do Senhor para aquela pessoa, para aquele lugar, para aquela comunidade, fazendo com que aquela pessoa se arrependa e renove a sua mente e ela, consequentemente, ganha força, né? Muda a sua rota para chegar naquilo que o Senhor está falando. Então, ele mostra para onde ele está levando. E aí, o profético, ele tem tudo a ver com isso, né? Então, não tem como você não olhar o profético, tá? E aí, a gente precisa fazer isso de uma forma bem zelosa. Por quê? O profético não vai acontecer de uma forma simples. É simples, mas não é simplista. Por quê? O profético ele é formado num lugar de espera, num lugar de deserto. Né? O profeta não é viver na caverna, o profeta não mora na caverna. Né? Mas ele vive no lugar, ele vive no deserto. E o deserto também não é um lugar, mas é um estilo de vida. Tá? Por quê? Jeremias 23, verso 18, ele está confrontando ali os falsos profetas. Né? Jeremias, ele fala, tem até uma música do Alessandro Vilas Boas, né? Que ele fala assim, sou como um bêbado, vencido pelo vinho, por causa das suas santas palavras. O profeta, ele ouve o Senhor. João Batista era o amigo do noivo, que ouvia e se alegrava. Ele não fez nada enquanto a voz do Senhor foi a ele. Né? Ele ouviu a voz, então depois de 30 anos a voz vai a ele no deserto, então ele é tão comissionado, ele é liberado para poder pregar. Né? Em uma pregação muito light, raça de víbora. Mas foi eu ouvir o Senhor. Como rompe o silêncio profético. Depois de 400 anos, aí a galera pode falar, mas João Batista, faz 400 anos que a gente não escuta uma pregação. Traz uma legal aí. A gente veio aqui pro deserto, ele está no meio do deserto, a gente veio de longe e você manda a gente se arrepender em raça de víbora. Agora é muito doido de João Batista e tu tá falando, eu confesso que o que me fez essa atenção foi um livro, que até você escolheria o deserto. Sim, é meu livro, é o livro da minha vida, de Samuel Whitefield. Esse é o meu livro. Porque isso é uma coisa que eu não tinha tentado, de que ele não tava, ele viveu ali. Sim. O pai vai com ele, novinho, e o pai tem uma carreira aqui, né? Não, na verdade é o seguinte, segundo as tradições, né, o que acontece? Zacarias como sacerdote e Isabel, a sua esposa, da descendência de Arão. João Batista era para ser o sumo sacerdote, né, porque o sumo sacerdote vinha da linhagem de Arão. Mas a gente mostra dentro de Lucas 3, ali mostra o contexto político, econômico, histórico e religioso. Mostra que tem 2 sumos sacerdotes, que não existia isso. Né? Diz que ali estava tudo dividido, tinha um tetrarca, tinha visível, tinha não sei o que, estava tudo aqui, tudo corrompido. Mas tinha um homem no deserto. Mas o que acontece? Ele cresceu sendo instruído pelo sacerdote. E o pai dele discipulou ele, o mestre, ele aprendeu toda a Torá, né? Tudo isso. Mas, quando o judeu ele completa 12 anos de idade, tem o chamado Bar Mitzvah, né? Quando ele atinge a maioridade, e aí então ele pode inclusive deixar os pai e mãe, né? Para poder ficar junto a um rabino, né? A um mestre, para poder aprender e então desenvolver o seu chamado sacerdotal. E aí, com 12 anos, ele tinha uma escolha. E aí ele vivia em Jerusalém, ali, por perto, e aí com 12 anos ele falou assim, eu vou para o deserto. Ele escolheu intencionalmente e ele foi para lá, porque ele discerniu que era a voz do que clama, né? Tá lá no deserto. Então ele quis ir para lá. E ele perseverou nesse lugar, numa vida comum, de jejum, esperando. Mas por que ele fez isso? Por que ele escolheu isso? Eu consigo imaginar, você consegue imaginar? Ele com 10, 11 anos, 12 anos, ele no colo do pai assim, né? Sentado, né, na casa, o pai dele orando, aquele negócio todinho, ele falando assim, filho, o dia que eu entrei no santo lugar para levantar incenso, a gente estava orando para ter um filho, sua mãe era estéril, véio. E a gente tentou por muito tempo, a gente estava velho, já não podia ter mais filho. E quando eu subi ali para levantar incenso, eu vi um anjo, velho. Foi mesmo, pai? Foi. Mas não foi um anjo qualquer não, foi o anjo Gabriel. Você lembra da profecia de Daniel? Meu irmão, vê o nível. Aí ele foi, pai. E aí esse anjo, ele chegou para mim, filho, e falou assim, esse menino vai nascer, ele será um precursor, ele será grande às olhos de Israel. Ele vai ser levantado no espírito de Elias, velho. Ele falou, tá ligado aquela profecia lá de Malaquias? De 400 anos atrás? É tu, velho. Meu irmão, ele pegou a palavra, velho.
Ele falou, essa é a profecia, esse é o profético. É crer nisso aqui, na voz de Deus. Aí ele pegou aquilo e falou assim, já que eu sou isso, eu vou viver como Elias. Ele se separou, ele se consagrou. E ele foi ser um sacerdote no deserto. Ele desenvolveu o verdadeiro sacerdócio, porque no templo estava corrompido. Então João Batista foi lá para poder estar no lugar onde todo profeta, onde todo profético nasce, na sala do conselho. Jeremias 23:18 vai dizer isso. Quem esteve na sala do conselho e ouviu e viu a minha palavra, para que pudesse atendê-la. Ou seja, tem que estar no lugar de ouvir atentamente a voz do Senhor e então se mover. Hoje todo mundo tem se movido em fazer grandes coisas, mas não ouviu a voz de Deus. Né? Jesus ele nos ensina esse modelo. Ele não fez nada de que não viu e ouviu o Pai fazer. E esse é o modelo apostólico e profético. E aí esse é onde entra o fator Antioquia, que é o que a gente busca lá em Sião, que é Atos 13, quando você vê lá que estava em Antioquia e existiam mestres e profetas reunidos ministrando ao Senhor. E então o Espírito Santo vem e separa Paulo e Barnabé para uma missão. Ou seja, alguns da tradição, no estudo, dizem que depois da conversão de Paulo até Atos 13, para ele iniciar ali, ou seja, de Atos 9 da sua conversão, até ali, passou-se 14 anos ele. E teve deserto. Do deserto da Arábia, né? Então ele estava ali preparando, ou seja, mas ele era um rabino, ele era um doutor da lei, aprendeu aos pés de Gamaliel, ele sabia tudo. Mas o que é que Paulo se submeteu? Não, eu não vou fazer nada enquanto eu não ouvir a voz do Senhor. Eles estavam lá e fizeram, e esperaram no Senhor. E a gente precisa seguir esse mesmo padrão. A gente precisa ouvir e ver. Né? Então, a igreja precisa aprender hoje uma disciplina espiritual que se chama esperar no Senhor. Eu acho que hoje ninguém consegue ler o Salmo 40 e dizer, esse é o meu salmo. Muito forte isso. Né? Ninguém pode ler Isaías 40, que é o chamado profético, né? Inclusive o cumprimento de João Batista, né? Ele diz no final, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, né? São voam mais altos como águia. Então, qual é o problema do nosso tempo de hoje? Ninguém sabe esperar no Senhor. Ninguém quer esperar. Não gosta de esperar. E lembra Saul, hein? Sim. Aquele lance de não esperar. Eu ia falar isso aí, ó. Exatamente. Sabe uma passagem que foi uma das destravares, assim, para me tornar um homem com mais temor? É a desobediência de Moisés. E isso gerou em mim esse temor quando eu percebi de que Moisés desobedece, mas sai água. Mas assim, eu vou corrigir você, para melhorar isso aí. É que Moisés desobedeceu. Aí a gente vai entender o porquê. Moisés era um homem que falava face a face. Ele não discerniu a voz. Ele não ouviu a voz. Por quê? Ele preferiu ouvir a voz do povo, a murmuração. Então, quando Deus falou para ele, fala a rocha, ele sabe que ele estava condicionado. Ele falou, isso aqui já aconteceu, vou estar falando, vou fazer igual. Não é isso. É discernir a voz. Ele não atentou a voz. Então, ele não desobedeceu. Ele falou assim, você não me desobedeceu, você não me santificou. Muito também, eu vi uma vez o lance dos símbolos, né? Porque a vara do primeiro é a vara que ele usou para os milagres. A segunda vara é a vara que nasce, que chamam de vara de Arão, né? É aquele lance de... até Paulo Borges fala disso. Que a gente fica tentando crucificar Jesus de novo. Sim, sim. E ali era o símbolo de nós não ferimos a rocha novamente, nós falamos com a rocha. Isso. Só que o que me causava temor é que a água saiu. Isso. Então a água não é o parâmetro para dizer se está tudo ok. E Marcondes, tá falando muito dele hoje aqui, né? Isso. Ele falou uma vez no Viva, foi um sermão no Viva, que ele falou assim, ó, sucesso é obedecer. Sucesso não é a consequência do que você faz. E se a gente pega a atividade de Moisés, é muito isso. É muito isso, porque... Cara, e é muito tentador para a visão humana, porque a visão humana é tentar medir as coisas pela consequência. Então, quando é que eu sei que meu ministério tá fluindo? É querer metrificar, fazer censo? Mas aí, essa é a grande questão. E isso é muito importante. Essa passagem de Moisés, ela é muito profunda. Tá? O que acontece ele é um tipo, né? A gente precisa olhar que era uma tipologia que Moisés está fazendo. Inclusive, Paulo vai dizer...
se eu não me engano, em 2 Coríntios 7 ou é 1 Coríntios 10, um desses dois textos está por ali, que ele diz assim, que aquela rocha que foi ferida é Cristo, né? Então, o que acontece? As duas rochas apontam para o liberar do Espírito Santo. Então, na primeira vinda de Jesus, ele seria ferido e seria liberado do Espírito Santo. Mas na segunda vinda, antes de vir para o liberar dele, precisa haver relacionamento, ou seja, discernimento da voz. E foi o que Moisés não discerniu. Ele não ouviu, ele ouviu, mas não discerniu. Ele não ouviu atentamente, né? Ou seja, isso mostra que a gente precisa estar atento, que na nossa jornada... Eu estou entendendo, tá falando como... Por isso que tu falou assim de não desobedeceu. Porque no fundo ele pode ter desobedecido, mas não com a intenção de desobedecer, né? Dizer assim, vou fazer o que eu quero. Ele não discerniu. Estou te entendendo. É discernir a voz, por isso que eu estou dizendo. Marcondes falou agora, vamos pegar essa fala de Marcondes. Sucesso é o quê? Obedecer. Ok, mas para você obedecer você precisa? Ouvir. Ok, mas se você não ouviu direito, você vai fazer o quê? Errado, diferente. Então, o obedecer também passa pelo discernir a voz, né? Por exemplo, você pode ver que até mesmo Abraão, ele ouviu, e a fé vem pelo ouvir, ele ouviu. Deus falou, deixa a tua terra, deixa a tua casa, deixa a tua parentela, e vai. Ele ouviu? Ouviu. Ele foi? Foi. Mas ele fez tudo o que Deus pediu? Ele levou lá. Né? O discernir. Cara, seja completo. Se você não cumpriu 0,1%, você não obedeceu. Obedecer pela metade é desobediência. É muito certo? Forte. E por que a gente precisa discernir a voz? Porque Deus é tão gracioso que Moisés feriu a rocha. Ok. Então, ali teve um avivamento. Todo mundo foi saciado. Maravilha. Ou seja, funcionou. Mas está tudo funcionando, não quer dizer que é sinal da aprovação de Deus. Isso é forte demais. Entendeu? Então, existem muitos lugares que está funcionando. Mas Deus está aprovando? Deus está sendo santificado? E a santificação de Deus vai vir pelo meio de quê? O que você está fazendo aqui? É porque você ouviu e está fazendo? Você está replicando de outro? Você está fazendo igreja do acho que você acha que é legal, da sua experiência? Ou você está, de fato, vendo e ouvindo e seguindo fielmente o que o Senhor está falando? Sabe? Os que o Senhor falou no passado não serve para agora. Parece ser doido, né? Porque a palavra de Deus não muda, mas quando a gente fala do profético, a gente precisa estar sempre discernindo a voz. Presta atenção nisso. Deus, ele chegou para Abraão e falou, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e leva ele para sacrificar. O que Abraão fez? Ele nem dormiu. Aí ele nem falou nem para a mulher, porque se ele falasse para a mulher, ela não ia deixar. Mas ele se levanta e obedece imediatamente. Pega o filho e vai. Isaac pergunta, né? Pai, tá aqui a lenha, tá aqui o fogo, tá aqui o cutelo, mas cadê o sacrifício? Ele, não, Deus proverá para si o cordeiro. Essa é uma das maiores profecias. E aí, ele, beleza. E muita gente acha que Isaac era um garotinho pequenininho para estar, né, indo lá, e que chegou lá, ele foi amarrado à força pelo pai, ele chorava, não, pai, não faz isso, ensina isso na escola bíblica dominical. Mas não era isso, pense comigo. Isaac estava subindo um monte, carregando lenha, cutelo e fogo. Que menino consegue levar isso? Né? E a interpretação rabínica, olhando pela tradição, diz que Isaac tinha exatamente a idade de Cristo, porque era uma tipologia de Cristo. Então, quando ele chega lá, ele fala assim, olha, por inferência a gente diz isso, né? Abraão fala assim, filho, vou colocar aqui, que Deus mandou fazer isso, te entregar, tarará. Ok, pai, se Deus falou isso, eu vou me entregar voluntariamente. Porque foi o sacrifício de Cristo, foi voluntariamente. E era uma tipologia disso, ele não foi forçado. Imagina, um homem de Isaac com 33 anos e Abraão, velho. Como que ele iria amarrar ele? Até porque o animal que aparece é curioso, que não é um cordeiro, né? É um carneiro. Isso, e a gente vai chegar lá nisso. Por quê? E aí, Abraão recebeu uma palavra do Senhor. Qual foi a palavra? Ele tá fazendo. Ele ia fazer o que lá em cima? Ele levantou a mão. Ele ia matar ou não ia? Mas de repente bradou a voz. Ele parou. Por quê? Porque ele discerniu a voz. Se ele não tivesse discernido que era a voz de Deus, ele tinha matado. E ali não teria sido um sacrifício, mas teria sido um homicídio. E teria sido uma morte em vão. Então, no momento
ele não fez porque ele ouviu a voz do Senhor nos momentos críticos. Esse é que nós precisamos. Ou seja, Deus falou no passado, sacrifica. Mas agora ele falou, não faz. Então, a gente precisa estar sempre discernindo a voz do Senhor. Não é que sua palavra muda. Eu estou entendendo. Né? Então, é o discernir os tempos. É feito aquela frase que é comum, né? Até para canção, faz de novo. Eu lembro que eu brincava assim, rapaz, como pedir para um Deus novo, faz de novo. Ele faz tudo novo, pô. Mas sabe uma questão que seria massa para edificar a nossa igreja? Tem 2 assuntos ainda que eu preciso tratar contigo. Um deles, eu quero começar pelo mais light, é esse discernimento do ofício profético. Sim. E do chamado profético universal, vamos chamar assim. Eu lembro que eu ouvi, eu acho que foi até eu não lembro quem foi. Foi algum dos que tu citou, viu? Tá. Eu não lembro quem foi, mas que lembrava de ir para a ideia do profeta ser aquele que separa, né? O santo do profano, como João Batista. Isso. E, de certa forma, todo cristão é chamado a isso. Sim. Mas também tem um ofício específico. Isso. E eu queria que tu falasse sobre discernir isso. Esse ofício específico do chamado universal. Isso. Existe o ofício profético, né? Paulo, como ele fala ali sobre o dom de profecia, ele diz que todos são chamados a profetizar. Ou seja, profetizar é para todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi comprado por Cristo pelo sangue do Cordeiro e que tem a habitação do Espírito Santo, ele tem dons e ele é chamado a profetizar. Mas chamado a profetizar não vai fazer de você um profeta e nem desenvolver no ofício profético, tá? Mas então é muito específico, isso parte do discernir a voz do Senhor, né? Então, o que é que o profeta ele tem como premissa básica, né? É a preservação da santidade de Deus, né? Da lei do Senhor, da moralidade do Senhor. Então ele é um homem que ele não apenas ele vai profetizar porque conhece a mente e o coração do Senhor e vive em intimidade e ele é separado, mas a vida dele é o testemunho de Jesus. Então, como o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, o profeta sempre vai ser uma pessoa totalmente separada, vai ser mal compreendida. A galera vai dizer, esse cara é radical, fala assim, esse cara já é diferente. Aquela ideia meio nazireu, né? Exatamente. Isso. Então, Deus tem levantado os nazireus desses últimos dias. Não como de número 6 do Antigo Testamento, mas nos moldes testamentários. Então, o profético sempre vai ser um prumo, né? O que é que o prumo faz? O prumo é servido para saber se o muro está correto. Ou seja, ele vai mostrar se a construção está correta. Então, se você chegar num lugar que a construção está errada, o profeta ele vai passar como um prumo, ele não vai precisar falar nada. Quando ele passar, ele vai revelar que está troncho. O que está sendo construído não está sendo construído alinhado com a palavra de Deus. Ele não precisa simplesmente abrir a boca, mas a própria vida dele vai mostrar qual é o nível, né, de santidade e de separação que o Senhor requer. Se a gente for olhar o texto de 2 Coríntios 6 e no finalzinho e capítulo 7, verso 1, Paulo começa a falar sobre ele, não se põe em julgo desigual. Que comunhão há entre luz e trevas, né? Entre o profano e o sagrado, né? Entre Deus e os ídolos, né? E ele fala assim, saiam, não troquem nada impuro, separem-se, e vocês serão meus filhos, eu serei o seu Deus, e habitarei no meio de vocês. Aí Paulo fala assim, portanto vocês, tendo tantas promessas, né? Não toquem nada impuro, matem a carne, para poder receber essas promessas do Senhor. Então, você consegue ver radicalmente quem é essa pessoa que preza pela santidade. O profeta é o homem, o profético, ele preza pela santidade, pela fama do Senhor e pela moralidade das Escrituras. O mundo hoje está dizendo assim, a Bíblia precisa ser atualizada. O profeta vai dizer, seu falso profeta. Entendeu? E é muito forte, sabe? Porque tu tá falando, eu tô pegando pra mim, mano. Eu lembro que eu já vi estudos sobre isso e eu não lembro, eu acho que tu vai me corrigir, eu não sei se é nos testamentos, nas cartas de João ou de Pedro, que vai falar sobre o falso profeta, e uma coisa que fica curioso é comparar com Balaão. Isso. Que não é um cara que profetizou necessariamente errado, que inclusive ele fala uma frase que a gente usa, né? Exatamente. Mas é o cara que não era santo, ele tinha outro... Exatamente. Então, eu creio que é o seguinte, Deus ele não levanta falsos profetas, ele levanta verdadeiros profetas. Só que no decorrer das suas jornadas eles se corrompem. Era o caso de Balaão. Se você vê Balaão, mano, não tem ninguém que faz uma declaração como Balaão.
Balaão, ele diz assim, eu sou um homem de olhos abertos e que estou na presença do Senhor. Eu vejo o Senhor. Mesmo você tem noção. Ele falava com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Ele não errou nenhuma profecia. Certo? Então a primeira coisa que a gente pode falar sobre o falso profeta é que um falso profeta não é alguém que erra a profecia. Um falso profeta vai errar. Mas o verdadeiro profeta também, ele vai errar. O falso profeta, ele não erra. Ele acerta. Mas o verdadeiro profeta erra. Então talvez algumas pessoas vão dizer assim, esse cara aqui é que é o verdadeiro e esse aqui é que é o falso, porque ele errou. Não é nada disso. Aí, o que é que vai caracterizar o falso profeta? É que ele vai utilizar os seus dons, aquilo que Deus concedeu, para obter benefícios próprios, vantagem para si. Balaão, ele quis ser honrado, ele quis dinheiro para profetizar. Ele usou a intimidade que ele tinha com Deus, o poder que ele tinha de Deus, para que ele pudesse receber riquezas, benefícios próprios. E hoje os falsos profetas utilizam desses dons de Deus, para manipular pessoas, para obter dinheiro, status, inclusive benefício sexual. É o que nós temos visto aí. Veja o caso de Mike Bickle, o líder da Muito Rock. triste, né? Triste. Era o cara que era um dos meus heróis da fé, da contemporaneidade. Era ele. Né? E eu sigo o modelo dele lá. Tu acha que essa visão, tu falou agora, eu pensei nisso agora, tu acha que essa visão de desvirtuar o presente, ela é mais holística no sentido, vou dar um exemplo, e a gente entende que tem presentes que Deus dá aos os filhos de Deus convertidos, mas existe presente, a galera da produção vai... Time, let's go. Mas esse presente, vou dar um exemplo, irmãos que têm unção sobre ele, que tem um talento, não vou usar o termo talento, vou usar unção mesmo, para o canto. E em vez de usar isso de uma forma que edifique, use isso só pensando em proveito próprio. Isso. Ou os outros talentos que Deus dá. Tu pensa que a gente pode levar isso até esse lugar? Claro, mas é claro, porque é o seguinte, nosso coração é enganoso, ele é corrupto, ele é perverso, maior de qualquer coisa. Tá? E Deus, ele nos dá as dons. Veja, meu amigo, o senso de humor de Jesus é impressionante. Porque no final de Mateus 7, ele vai falar sobre os falsos profetas. O que é que ele está dizendo ali? Ele está dizendo, eu vou dar poder para pessoas que eu vou mandar para o inferno. Eu sempre linkei esse texto com o de Moisés. Mano, profetizou em teu nome, curou em teu nome. Não, mas só que ele está falando para agora, né? Isso está falando para agora. Então, ele diz, ó, e ele nos dá uma responsabilidade. Ele diz assim, ó, vai aparecer essas pessoas com grande poder, com grande ministério. É no meu nome, entendeu? Eles são lobos em pele de cordeiro. Ou seja, ele está no meio de vocês. Ele parece ovelha, mas eles são devoradores. Cuidado. É vocês que precisam reconhecer. Pelo fruto vos conhecereis. Pelo fruto. Pelo fruto. E o fruto é o quê? Não é obra. Não é o que ele fez. É o caráter de Jesus revelado nele. Certo? E não só isso, porque você pode olhar o fruto dele, pode ser uma pessoa mansa, pode ser uma pessoa amorosa, mas não é só sobre esse fruto. É que fruto ele está produzindo nas pessoas que eles estão profetizando. Entendeu? Isso é muito sensível. Por quê? As pessoas não investigam isso. Porque olham para as grandes manifestações e se vislumbram. O caráter não pode sobressair. Deve sobressair sobre a unção. A unção não é maior que o caráter. Não é. O caráter de Deus, santo, Fruto, né? Fruto do Espírito. João Batista ele não fez nenhum milagre. Mas Jesus falou assim, esse é o maior nascido de mulheres. Ele não fez nenhum milagre, mas a vida dele dava testemunho de Jesus, a ponto que as pessoas olharam para ele e falaram assim, esse é o Cristo, velho. Tu és o Messias. Ele, não, pô, não sou não, pô. Ele é o Cordeiro de Deus, eu sou apenas um precursor. Amém. Mas e aí? Não, pô, eu sou amigo do noivo. Esse é o nosso chamado para esses dias. Amigo do noivo. E o que é que o amigo do noivo faz? Espera, ouve a voz. E o amigo do noivo, no contexto do casamento judaico, ele pega o segredo do noivo e ele fala para a noiva. E quando a noiva escuta, a noiva se apaixona pelo noivo e não pelo mensageiro. E hoje em dia os mensageiros que estão nos púlpitos querem atenção para si. Esses são os falsos profetas. Eu lembro de uma vez uma ilustração, achei massa. E eu não sei lá quem foi, eu fico vendo um monte de coisa, não lembro mais de nada, só lembro do conteúdo. E é comparar a nossa atividade, assim, como pessoas que conduzem a Deus, a um cara que faz serenata. Sim. E é convidado por um noivo para dizer assim, ó, eu vou
te chamar para tu fazer um Fazer pra momento ela, é. para ela. E aí o cara da serenata tá lá com a noiva, mas daqui a pouco o cara começa a querer fletar com a noiva. Não, pô. ele pega a noiva. Aí o cara diz assim, que loucura! Exatamente. É a gente, Exatamente. às vezes. Os líderes, os falsos profetas têm feito isso. Eles querem atenção para si, eles querem ser reconhecidos, eles querem fama, eles querem lucrar a partir da igreja, eles querem ministério, ele entra no ministério querendo ser rico, né? Eles querem ter uma vida de reconhecimento, de status. Creio que tem homens que vão ser conhecidos aí, mas esses não são o desejo deles, o coração deles estão guardado, sabe? Isso precisa ser muito bem resolvido no coração, sabe? Porque nós temos essa vaidade, nós temos esse orgulho, né? O homem por si só, né? é atraído à grandeza, né? Dentro de nós existem 7 anseios profundos, né? Não vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre esse, e eu creio que é importante, o Espírito está soprando para ele. Existe dentro de nós um anseio de grandeza, por ser grande, por ser reconhecido. Isso foi fato, e Deus nos criou assim. Só que, por nós estarmos corrompidos pelo pecado, nós pegamos esse anseio profundo nosso de grandeza, que é genuíno, colocamos, nós focalizamos, direcionamos para o lugar errado, que é para fama, para status, para reconhecimento. Mas esse anseio de grandeza, ele só é suprido em Cristo, quando eu me torno servo de todos. Jesus falou, vocês vão ser grandes, mas o grande e maior é o servo de todos. Quem quiser ser maior que si, né? Então, esse é o chamado da gente. Então, você foi chamado para ser grande. Eu fui chamado para ser grande. Mas como que nós seremos grandes? Não aos olhos dos homens, aos olhos de Deus. Amém. Talvez as pessoas vão olhar para a pessoa ali, ver aquele irmãozinho que não fez nada, não tem fama, não está nada, meu amigo. Aquele ali é que Jesus está dizendo, esse é grande. São os anônimos de Deus. Exatamente. Meu irmão, sabe mais uma coisa? Eu já vou fazer uma confissão aqui. Eu prezo muito por unidade. Sim. Com o corpo de Cristo. Inclusive, eu tenho me colocado como obrigação mesmo, por estar lidando com jovens, de ouvir a nova geração como um todo, para entender os anseios. Sim. O anseio é o mesmo, como você falou, mas o discurso muda, né? Mas tem algo que eu tenho uma dificuldade, eu confesso, que é com os irmãos que rejeitam alguns dons. Sim. E eu tenho essa dificuldade porque quando eu era criança, minha mãe dizia que eu sempre recebi qualquer presente. Tem cena minha de minha avó pegar uma meia rasgada e me dar de presente para fingir, assim, ver ele e fica triste. Eu pegava meio, poxa, avó, eu precisava. É o que Jesus falou, né? A gente tem que ser quem não recebe o reino de Deus como uma criança, né? Então, nós somos chamados a isso. Mas então, existe um sopro hoje, eu percebo, para essa visão. E esse sopro e ele ataca muito o profético. E nós sabemos que é por conta, eu já quero linkar esses dois assuntos, que é por conta de excessos que houveram. Ao invés de lidar com excesso, falso profético. Então descarta. Isso. Mas ele também vem travestido, meu irmão, de uma certa intelectualidade. Parece que, sabe aquele discurso racionalista do iluminismo, de que parecia que uma visão sem Deus é mais evoluída? Isso. Dentro do meio pensante da fé, às vezes os irmãos trazem como se rejeitar alguns dons parece que é mais intelectual, parece com uma visão avançada. E eu vi, e um dos motivos de ele chamar aqui é porque você trata o profético com muito zelo e com muito equilíbrio. Mas como tu tem lidado com esse, não sei se tu já teve algum embate desse, com esse embate, porque eu também não acho que cabe a nós que queremos atacar o irmão. Essa visão equivocada. Exato. Então como é que tu tem lidado para unir? Cara, só tem uma forma de fazer isso. Tá? E isso acontece no nosso meio hoje por causa do seguinte problema. Na época dos apóstolos, a gente não tinha essa Bíblia. Eles estavam escrevendo isso e morrendo para escrever isso aqui. Hoje a Bíblia está aí, ninguém preza por ela. Sabe o que é que existe hoje? Muito pão e pouca fome. Então hoje nós não vemos os dons porque não há fome por isso. Os dons não cessaram. Então só há uma forma de a gente combater isso. Como? Manifestando os dons. Manifestando o poder de Deus. Deus nos chamou para isso. O encargo da grande comissão para nós foi: esperem o poder do Espírito, então vocês serão testemunhas minhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Deus, ele deu uma ordem e ele não voltou atrás.
Só que as pessoas não estão fazendo o que os apóstolos fizeram. Então a gente volta para o profeta. Esperar. Eles esperaram a promessa. Então você está olhando a promessa do poder, a promessa dos dons. Você está dizendo que isso não é mais promessa. E a promessa de Deus caiu por terra. Não caiu. Não tem nenhum texto nas Escrituras. Nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhum A, nenhum tio, nenhum iota. Certo? Que passou e que mostra e que os dons cessaram. Não existe. Eu desafio qualquer pessoa a mostrar. É isso mesmo. Só que a questão é, homem, quando eu olhei para isso aqui, eu falei, eu quero isso. Eu vim da doideira da droga, que eu buscava viagem, e eu falei, Senhor Jesus, tu tem que usar comigo numa parada muito doida, né? Então, é contigo. Aí ele chegou e pronto, e eu comecei a ver doideira. Cara, eu vi pessoas levantar da cadeira de roda. Eu vi pessoas, eu fui curado, né, de uma cirrose, né? Eu fui curado do pulmão, do coração, do nariz, da boca, por causa do uso abusivo de droga. Eu fui completamente curado, meu amigo. Certo? Eu vi pessoas sendo curadas, né, de câncer. Eu tenho uma amiga minha irmã, ela teve um AVC, abriu a cabeça dela e ela foi colocado dentro da cabeça dela 2 stents, né? Eu não sei se é stent ou se é outro negócio, mas foi colocado aqui na cabeça dela de titânio e tal. E a gente orou e sumiu, mano. Sumiu. E o médico foi lá e falou assim, não, mas não tinha não. Eu falei, doutor, foi o senhor que colocou isso aqui, meu amigo. Então, está acontecendo. Dons de profecias, dons de cura, palavra de conhecimento. Cara, isso é tremendo. Eu tenho experiências diretas de palavra de conhecimento e sabedoria. Eu teve esses dias que meu amigo, eu fui chamado por um irmão meu que está em São Paulo, ele é presbiteriano, então ele vinha dessa linha sensacionista. Só que ele lia as escrituras e ele falava assim, pastor, não é assim. E aí eu me encontrei com um irmão de Mato Grosso do Sul. Ele veio para cá e ele foi conhecer a igreja, me conheceu, eu Léo Tudinho. E ele foi lá pro culto e aquela parada, e aquele mover, aquela doideira assim. E aí ele chamou, né? A gente foi almoçar. E aí eu falei muito sobre isso, né? Sobre as paradas, aquele negócio tudinho. Ele falou, que negócio doido, né? E aí ele chegou, vê só, ele botou Deus à prova. E aí ele foi quebrantado. E a gente virou muito amigo por causa disso. A gente na mesa assim, ele parou, né? Ele só me contou isso depois. Mas aí ele no secreto, ele falou assim, Deus, os dons mesmo não cessaram. Está ativo. Se que esse pastor está falando aí, aconteceu mesmo, velho, que isso está me queimando. Eu queria que o Senhor confirmasse isso no meu coração. Peça para ele me dar um versículo. Ele me der um versículo, falar para mim um versículo, eu creio que eu vou mudar completamente. Ele orou por isso. E a gente estava na mesa. Ai, tá, aquele negócio. Ele terminou, pagou a conta, foi embora. Estava indo embora. Quando eu chego no meio do caminho, assim, a gente saindo, Deus me toma, assim, pum, eu paro e me dá um versículo e eu chego para ele, mano, o Espírito Santo mandou eu falar para você no seu chamado, Jeremias 1:10. Ele, ok, recebeu e tal, pá, foi embora. Não sabia de nada. E a gente foi. Quando foi de noite, ele liga para mim chorando. Fala, mano, aí me conta isso. Eu pedi isso, velho, cara, meu irmão. E a gente eu comecei a discipular ele, a gente se reunia e a gente buscava. E aí toda vez, ele tinha um negócio na pele, ele é de descendência irlandesa, ele é ruivo, então ele tem um negócio de pele bem sensível, sabe? Isso incomodava ele, né? Ele coçava, assim, sabe? E ele chegava assim pra mim e fala, eu creio no que tu tem carregado, vamos orar aqui, ora pra mim por cura, velho. E a gente orava por cura e tal, tá? E ele aliviou tudinho, sabe? Melhorou bastante, ele não tem mais essa coceira, né? E ele está desenvolvendo nisso. Ele ficou louco, é um presbiteriano que ele começou a fazer umas vigílias muito loucas lá, e o Espírito Santo começou a cair. E o pastor lá está começando a ver um negócio diferente. Eita. E eu dei para ele aquele livro, Você Escolherá o Deserto. Eu tive um encontro, um rolê desse agora assim, essa bronca não ficou para mim não. Teve um grupo que foi pro Amazonas, sabe? Aí tinha altas denominações lá. E eu confesso que aconteceu algo comigo, sabe? Porque eu sempre disse que criei. Só que eu até lá nunca tinha vivenciado uma experiência visível. Sim. Eu sempre criei. Sim. E lá eu depois comecei a me perguntar se eu realmente cria. Por quê? Eu fui orar por uma criança que tinha uma hérnia muito grande. E aí
a hérnia era perto da genitália da criança, Sim, né? Então sim. eu não toquei, né? E eu fiz a oração bem rápida, né? Tinha muita gente. E aí quando eu orei, a mãe botou a mão e começou a chorar e fez, tem não. Quando ela disse tem não, eu disse, cadê? Quando eu botei a mão, eu disse, mano, não tinha. E aí tinha um presbiteriano. Eu sei que existem irmãos presbiterianos que creem, viu? Sim. Mas tinha irmão presbiteriano lá. Aí, quando foi depois, ele me chamou. Ele fez, ei, bicho, tu estuda teologia, né? Aí eu disse, por quê? Ele disse, tô com um problema. O que foi? Faz 12 anos que eu li a Bíblia de um jeito. 12 anos. Eu tinha convicção. Só que eu vi. Eu vi. Ninguém falou. Eu vi. Aí eu olhei pra ele e fiz, e agora? Aí quem tinha organizado esse rolê foi Luca, né? Aí eu botei a mão no ombro dele e fiz. Primeiro, vai falar com o Luca. E segundo, você leu a Bíblia e teve essa convicção? Comprou a Bíblia nova. Lê de novo. Lê de novo, porque a gente lê às vezes. E Essa o judeu, visão, claro. o judeu sofreu isso, né? Ele lia com um véu. E Exatamente. é muito forte isso também, porque você falou muito sobre essa leitura bíblica, mas também é muito claro que você fala dessa dependência do Espírito, porque o véu tem que ser rompido. A inspiração do Espírito para aquilo que foi escrito. A gente precisa entender. E aí a grande chave para a interpretação bíblica se chama intenção autoral. Né? Claro, há 3 elementos que vão estar envolvidos. A intenção de Deus, né? A intenção do homem que está escrevendo, mas a inspiração do Espírito. Então, quando Moisés escreve Gênesis, qual a intenção dele de escrever isso para aquele povo que estava saindo do deserto? Entendeu? A gente precisa entender que ler com essa mesma mentalidade. Né? Quando Paulo escreve para os Efésios, qual era a intenção de Paulo escrever aquela carta para aquele povo? Né? E aí a gente vai entender o que ele despertou para ele, a inspiração que fez aquele escrever, é a mesma coisa que nós precisamos entender hoje. Amém. Né? Só que há esse é um distanciamento histórico, cultural, claro, 2000 anos atrás, beleza, mas não muda. Então a gente precisa perguntar nas escrituras, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso aqui? Por que Paulo está falando isso? Por que ele escreveu isso? O que isso quer dizer para mim? O que está por trás dessa letra? O Espírito Santo mostra. Né? Mas às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não pergunta nada. É isso. E a gente pega e tira a nossa própria interpretação. Olha, isso. Olha, nova revelação. Para, pô. É isso. É isso. Né? Essa presença de Deus. Meu irmão, eu queria te agradecer. Hoje tá louco, tô muito bom, muito louco. Eu espero que você esteja como eu. Eu estou muito encantado. Mesmo a presença de Deus está aqui, falar de Jesus. Aqui a gente está fazendo o que Paulo disse, enchendo do Espírito. Amém. Amém. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Amém. E a gente está fazendo isso. É muito inspirador para mim. Eu gosto de usar esse termo, né? Movimentos proféticos sentados na palavra. Quando você, como um profeta do Senhor, e fala isso. Não tem profético que não esteja a palavra. É isso. Nenhuma profecia está parte das Escrituras. Ela é o fundamento da profecia. Se o que alguém profetizou não está ratificado nas Escrituras, não é profecia. Ah, você vai ganhar um apartamento, isso não é profecia não, isso é adivinhação. É isso. Entendeu? Pode ser, pode falar, Deus pode falar? Pode falar. Mas sempre vai ter um propósito de nos encaixarmos com o plano redentivo do Senhor. É isso. O maior exemplo de profecia é Jesus falando das igrejas, as 7 cartas. Ali ele está dizendo. Ele afirma, ele exorta, ele consola e ele edifica. Ele diz, eu conheço vocês, vocês fazem isso, maravilha, mas eu tenho isso contra vocês. Se arrepende. Se você se arrepender, eu tenho promessa, recompensa. Essa é a profecia. Você chegar para a pessoa e falar assim, mano, eu vejo que você está passando por isso, mas o Senhor está te chamando a fazer isso. Amém. Aí o cara vai dizer, uau, Sabe que essas 7 cartas da igreja, esses últimos tempos, foi um lugar onde eu habitei, sabe? E 2 coisas me deu força. Uma foi a frase realmente de Paulo Borges, porque foi curiosamente num dia que eu estava orando pela igreja do Senhor e eu estava meio que choroso. Aí eu vi ele falando assim, meu irmão, tá preocupado com a igreja? Lê Apocalipse, porque às vezes parece que tem risco da gente perder. Meu irmão, a gente já venceu. Sim. A gente tem que ocupar o nosso lugar, que é como o profeta Daniel e tal. Sim. E outra coisa é o lance de,
Meu irmão, as 7 igrejas, tem igreja que é muita bronca. Mas ele não rejeita. Ele diz, não, essa igreja não é igreja, não. Ele exorta ela, ele cuida tá chamando, dela. a igreja está toda capenga, ele está dizendo, eu tenho recompensa para você, meu irmão. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez a gente volta para ouvir. Porque você vai ver a igreja lá fazendo o quê? Ei, vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. A igreja que estava funcionando, todas as igrejas, ele fala assim, eu conheço as obras. Era a igreja que estavam fazendo. Mas só apenas 2 que foi elogiada, né? Esmirna e Filadélfia. Mas as outras 5 estavam tudo capenga. E Laodiceia não teve nenhuma coisa. Você é morno, eu quero vomitar você, eu quero tirar você do meu corpo, eu quero expulsar você. Mas ele fala assim, eu disciplino quem ama. A correção do Senhor é amorosa. Então ele está chamando a gente a olhar para essas cartas, profeticamente, ali uma profecia. E um pouco daquelas 7 igrejas. A gente tem um pouquinho de cada. E nós, como profetas, amar essas igrejas também, né? Claro, é discernir o corpo. Mas se você for olhar, ele fala para uma igreja, ao anjo da igreja tal. Mas no final ele diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele bota no plural, ou seja, ele está falando para um, mas aquele ali ele vai ter que proclamar para as outras. Então, não é uma mensagem específica para a igreja. Foi dada por meio de revelação utilizada um homem, mas aquela mensagem serve para todos. Eu não posso dizer que voltar ao primeiro amor não é para mim, era só para Éfeso. É para todos, tá? Então ele usa canais, mas a gente precisa discernir. Eu gosto muito do Graham Cook, que é um grande homem que me inspirou, e fica essa dica se você quer se aprofundar no profético. Acho que o nome do livro é esse mesmo, Crescendo no Dom Profético. Graham Cook. E ele diz assim, que a profecia, o dom de profecia e o profético, né, ele é como um grande quebra-cabeça. E ele mostra, né, a questão das 7 igrejas. E ele usa um homem aqui, ele dá uma revelação aqui, revelação. Do que é que precisa? Precisa eu sentar junto com você, para a gente discernir. E a gente montar, então, o quebra-cabeça. Porque se eu tenho uma revelação parcial, o outro tem uma, mas quando a gente junta, a gente tem a visão completa. Amém. E hoje nós não temos visto os líderes proféticos se unindo para discernir. Amém. É necessário nesses dias. Irmão, Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. De verdade. Valeu. E você, Deus abençoe você, manda para o seu amigo, acompanha lá o pastor Rafael, a igreja episcopal. ISB Sião. Paróquia e Casa de Oração Sião, lá em Olinda. Amém. Vai lá participar de um turno. Tá? Segunda-feira tem devocional, sexta-feira tem turno de intercessão e adoração. É lapada, meu amigo. Amém. É isso. É isso. Nos acompanhe e não deixe de frequentar a sua igreja local. Seja edificado por ela. Em nome de Jesus. Yes. E amém. Amém.